Fala, meus queridos, tudo belezinha? O Fluminense venceu, o Fluminense está no G4, 41 pontos, ultrapassou o Grêmio e Flamengo. Só de ultrapassar o Flamengo já valeu a rodada toda. Show de bola? O Clube da Luta está em sexto lugar e o Fluminense está em quarto. Estamos no G4. Agora o papo na semana é Internacional Libertadores, mas antes disso, vamos fazer a análise desse jogo aí. Começando pelo goleiro Fábio. O Cruzeiro só fez uma finalização no primeiro tempo. Ele recebeu a bola nos peitos com uma tranquilidade tremenda, um peteleco de fora da área. Aos 29 minutos do segundo tempo, aí sim o Fábio salvou o time. Cabeçada queima-roupa. O camarada cabeceou, o Fábio espalmou. Espetacular a defesa do goleiro, mostrando. Trabalhei pouco, o Cruzeiro deu pouco trabalho, mas quando precisou, o Fábio esteve presente, como sempre. Um baita de um goleiro. Já o Samuel Xavier foi esquecido, né? Ali na ponta direita, na lateral direita do Fluminense, até o John Kennedy sofreu com essa insistência do Fluminense pelo lado esquerdo. Sempre o Keno, sempre o lado esquerdo, Diogo Barbosa, Keno. O Fluminense precisa equilibrar essas ações pelos dois lados. O Kennedy ficou esquecido pelo lado direito, teve que afunilar, teve que entrar ali no setor do Cano, enquanto pelo lado direito o Samuel Xavier também não se apresentou para o jogo, porque essa bola praticamente não foi girada ou foi passada por lá. O Fluminense muito canhoto durante toda a partida. Quando o Marcelo entrou, que o jogo foi mais equilibrado nas ações e na distribuição do jogo. Mas o Samuel Xavier sofreu muito por causa disso. Aos 52 minutos, o Samuel, para não dizer que ele não fez nada, ele deu um belo chute para fora. Ao finalzinho da partida, o último lance do Fluminense foi do Samuel Xavier. O Nino recebeu o cartão amarelo aos 32 minutos, teve uma atuação muito segura e firme. Como eu disse, o Cruzeiro trouxe pouco trabalho para a zaga do Fluminense. Se utilizou o Cruzeiro em alguns momentos de contra-ataques. O Fluminense ainda sofrendo com essas bolas longas em velocidade e com esses contra-ataques. Mas o Nino fez uma atuação bem segura. Com relação ao Felipe Melo, que também recebeu o cartão amarelo, o Nino recebeu aos 32, o Felipe Melo recebeu aos 38. O Felipe Melo saiu no intervalo. Estava indo bem, dando as pancadinhas dele, as porradinhas dele no adversário. Mas no intervalo o Fernando Diniz achou por bem tirar o filho. Ele estava tretando ali com o Gilberto, com alguns jogadores, para não ser expulso, acabou saindo. Entrou o Martinelli no lugar dele. Aí o André foi puxado para a zaga, para o Martinelli ficar no meio de campo. Mas o André não ficou muito tempo na zaga não. Depois entrou o Marlon, o André voltou para o meio de campo. Diogo Barbosa se apresentou para o jogo, principalmente no primeiro tempo. O Keno, a bola sempre girando e caindo ali pelo setor dele. Ele sempre se apresentando na parte ofensiva. Me animou muito a entrada do Marcelo no meio de campo, porque a gente pode manter o Diogo Barbosa, que é muito bom defensivamente. É um rapaz rápido, magrinho, corre bastante, se apresenta para o ataque, mas cobre bem ali pelo lado esquerdo, coisa que é deficitária no Marcelo, que é a marcação. Deixa o Marcelo no meio de campo criando as jogadas, organizando o jogo de Barbosa na lateral esquerda, que ele está fazendo muito bem o papel dele. André. O meio de campo do Fluminense foi formado pelo André e o Alexander no início do jogo. O André fez belíssimas jogadas, deu um lençol humilhante aos 39 minutos do segundo tempo, um lençol espetacular. Foi para a zaga, como eu falei, com a saída do Felipe Melo, fez a função dele de zagueiro, depois voltou para o meio de campo, sempre organizando o time, dando bons passes, roubando bola. Cara, é redundante falar da atuação do André. E o Alexander também. Enquanto o Alexander esteve em campo, o Alexander ficou até os 19 minutos do segundo tempo, quando entrou o Marcelo. Tanto o André, que fez a função de zagueiro, depois voltou a fazer a função no meio de campo, e o Alexander, que jogou até os 19 minutos do segundo tempo, foram muito bem no meio de campo, na minha opinião. Na marcação, no passe, na distribuição das jogadas. O Alexander teve uma chance muito legal no primeiro tempo, em que ele passou por um ou dois jogadores, um deles até ele deu uma caneta, quase fez um gol. O goleiro Rafael Cabral fez uma defesa espetacular. É disso que a gente precisa dos volantes, que eles entrem na área, que eles criem oportunidade, que eles criem chance, e o Alexander faz isso. É muita qualidade em dois volantes, tanto o André como o Alexander, mas eles não são meio armadores, eles não estão ali para deixar o colega na cara do gol, eles estão ali para distribuir o jogo, fazer a bola rolar, rodar, ter boa chance, chutar de fora da área, coisa que o Alexander também fez.
O André também faz muito bem isso. Quando clareia, solta a bomba em direção ao goleiro. Na minha opinião, boa atuação do André, boa atuação do Alexander. Mas o Alexander precisou sair para a entrada do Marcelo para ele criar jogadas no meio de campo. Já o Lima, no primeiro tempo, ele deu 1 ou 2 bons passes, se movimentou bastante, ajudou na marcação, tentou criar alguma coisa, mas não é a praia dele ali na armação do jogo. Aos 17 minutos do segundo tempo, ele deu um chute para fora, foi a única chance dele de arremate, e saiu aos 19 minutos para a entrada do Léo Fernandes, que fez o gol da partida. O Keno, muito utilizado, o Fluminense jogando muito ali pelo lado esquerdo, somente pelo lado esquerdo, praticamente o lado direito não foi utilizado, então ele foi criando oportunidades, um chute com 1 minuto de jogo, um outro chute com 10 minutos, uma outra oportunidade com 25 minutos do segundo tempo, que o goleiro fez uma defesa, e aí foi, o jogo do Keno foi isso, bons lançamentos, bons cruzamentos, tentou dar assistência para gols, chutou. Para mim, o principal jogador do Fluminense, um dos principais jogadores do Fluminense nessa partida foi o Keno. Pela participação dele durante a partida, pelas chances que ele criou e pelas oportunidades que ele criou também. O JK muito prejudicado pelo Fluminense, muito pelo lado esquerdo, ele que tinha que ocupar o lado direito com a ausência do Arias, o Fluminense foi distribuído assim com o Keno na esquerda, o Cano mais centralizado e o JK pelo lado direito. Samuel apareceu pouco para o jogo, a bola pouco apareceu por lá e o JK começou a entrar no setor do Cano, dificultando a ação dele. Ele não fez um grande jogo, o Marcelo, quando entrou, deu alguns passes interessantes para ele, mas não foi o JK que a gente está acostumado a assistir. Já o Cano, uma cabeçada perigosa, com 10 minutos, mas ele estava impedido. Uma trauletada que ele deu no travessão, aos 17 minutos do primeiro tempo. Depois o Cano sumiu do jogo. Sumiu, não vi mais o Cano, só brigando ali, procurando o espaço dele. Aos 44 minutos ele saiu para a entrada do Ione Gonzalez. Mas ele teve essas 2 oportunidades no início do jogo, depois a bola parou de chegar nele. Aí vamos para a rapaziada que entrou no segundo tempo, começando pelo Martinelli, que entrou no intervalo no lugar do Felipe Melo, mas não acrescentou muita coisa para o meio de campo, né? A gente esperava um pouquinho mais de participação do Martinelli, entrada na área, se apresentar um pouquinho mais para o jogo, e ele não fez isso. As 2 entradas aos 19 minutos do Marcelo no lugar do Alexander e do Léo Fernandes no lugar do Lima que mudaram o jogo. Marcelo distribuiu o jogo, né? Teve uma chance espetacular aos 47 minutos do segundo tempo, em que ele dá uma levantada na bola, que é característica dele, tipo uma embaixadinha, e chutou por cima do travessão, e distribuindo o jogo, passe de calcanhar, passe de trivela, passe de tudo quanto era jeito. O futuro do Marcelo, o futuro presente, espero eu, tem que ser no meio de campo. Não dá mais para ele na lateral esquerda. É muita coisa, muita velocidade, muita correria e dificulta. Deixa o Diogo Barbosa quieto lá. A função do Marcelo é o que ele fez hoje nesse jogo contra o Cruzeiro. É no meio de campo, é na criação das jogadas. Espetacular. E o Léo Fernandes, meu amigo, soltou um pombo sem asa aos 21 minutos. Deu um passe de calcanhar, fez esse golaço de falta. É um jogador também muito interessante que precisa... Errou alguns passes, 1 ou 2 passes ali. Mas, amigo, pelo amor de Deus, pelo golaço que ele fez, pelo passe que ele deu de calcanhar e pelo jogador que ele é, eu acho que ele merece muito mais oportunidades no ataque ou no meio de campo do Fluminense. Ele entrou novamente aberto pelo lado direito, mas mesmo assim, jogando numa posição que não é a dele, porque ele é um jogador mais centralizado, ele aproveitou essa oportunidade. Golaço, meu irmão. Marlon entrou aos 36 minutos no lugar do Keno para repor os zagueiros, para tentar segurar o resultado de 1-0. O Ione Gonzalez entrou aos 44 minutos para a saída do Cano. Pouco apareceu, chegou muito tarde ali no jogo, no finalzinho da partida, não teve tempo para mostrar algo. Já o Fernando Diniz, louvável essa entrada do Marcelo no meio de campo, a entrada do Léo Fernandes, que mudaram o time, fez que o Fluminense vencesse e chegasse ao G4. Agora o Fernando Diniz tem que focar no jogo contra o Internacional na próxima semana, no próximo meio de semana. E observar e tirar e extrair dessa partida contra o Cruzeiro, corrigir alguns erros, claro, essa bola longa, esses contra-ataques que o Fluminense ainda continua sofrendo, e essa chance, essa oportunidade de colocar o Marcelo no meio de campo. O Marcelo mostrou
que pode ser um substituto ao Ganso, que ainda é, tudo bem que o Ganso treinou, participou do último treinamento, mas a gente precisa de todo mundo 100% no jogo contra o Internacional. Todo mundo tem que estar 100%. Eu não sei se o Ganso está. E o Fluminense está sentindo falta, está precisando de um meio armador. E eu acho que o Marcelo pode trazer isso ao Fluminense contra o Internacional. Quem sabe o Marcelo entra aí contra o Inter no meio de campo. Seria uma boa, hein? Aprovado. Então, boas alterações, principalmente a entrada do Marcelo e do Léo Fernandes, e boa vitória do Fluminense, importante. Agora é pensar no Internacional. Agora a gente só vai falar de Internacional e de Libertadores. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui!